Olá, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Segurança da Informação, falaremos hoje sobre as medidas físicas. Nas aulas anteriores, falamos sobre medidas, e dentro dessas medidas existem três tipos de medidas, que são as medidas físicas, as medidas técnicas e as medidas organizacionais. Então, o que se fala, nas medidas físicas? Bom, na nossa agenda, o que nós veremos aí? Quais são as medidas para manter as áreas seguras e quais são as medidas físicas para os equipamentos? Então, nós estamos falando de uma empresa, de uma organização, de algo que a gente tem em concreto. Então, quando eu falo de física, é o quê? É algo concreto. Então, eu estou falando sobre a segurança, do prédio, eu estou falando sobre a segurança dos equipamentos, eu estou falando sobre tudo aquilo que envolve a estrutura da organização. Bom, tendo uma visão geral então sobre medidas físicas. Então, a segurança física ela vai ser a parte da segurança da informação, porque todos os ativos da empresa eles também devem ser protegidos fisicamente. Então a gente não deve apenas, quando fala de segurança da informação, a gente não deve se preocupar apenas com o digital, eu sempre falo, segurança da informação, nós falamos de dados digitais e dados físicos. Então, não é somente aquilo que está armazenado no computador, aquilo que está armazenado no papel. Então, desde o processo do o ciclo da informação, que é criar a informação, a gente armazena, depois a gente transporta, a gente descarta. Então, não é somente isso, não somente no digital. A gente tem que se preocupar também com o físico. Então, esses dados eles estão armazenados em algum local. Então, não somente dentro de um computador, dentro de um servidor, mas também está dentro de uma sala, dentro de um prédio. Então, o mundo da segurança física emprega uma combinação de medidas organizacionais, estruturais e eletrônicas. Bom, existe aí medidas que a gente fala assim, medidas organizacionais. O que poderia ser uma combinação de medidas físicas com medidas organizacionais? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma sala, eu crio regras para aquela sala e essas regras são ligadas ao quê? As medidas organizacionais. Então, medidas físicas também elas precisam ser planejadas e coordenadas de forma coerente. Exemplo, a instalação de câmera de segurança ela só vai realmente ser eficaz se medidas estruturais forem tomadas e se houver um pensamento cuidadoso em torno de sua finalidade e posicionamento. Então, assim, como é que eu falo? Se medidas estruturais forem tomadas e se houver um pensamento cuidadoso, eu preciso instalar câmeras na minha empresa. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é qual o melhor ângulo para essa câmera, em que ela possa pegar a maior quantidade, ter a melhor visão, por exemplo. Existe, por exemplo, vou colocar uma câmera, mas bem ali eu queria que ela pegasse aquele determinado setor, mas tem uma parede, mas tem isso, tem aquilo outro, tem um objeto que está impedindo que a câmera tenha uma boa visualização. Outro problema, as pessoas geralmente instalam câmeras e na verdade não fazem o monitoramento. A câmera está apenas ali de enfeite, mas na verdade não há nada monitorando. Então esse é um outro problema. Então eu tenho que manter as câmeras ligadas, eu tenho que fazer backup desses dados para que depois eu possa fazer o resgate desses dados. Algumas medidas também elas dependem do tipo de organização. Exemplo, uma organização pública como uma biblioteca, ela tem um acesso restrito, ou seja, todo mundo pode acessar aquela biblioteca. Eu posso ter câmeras, por exemplo, ali, mas todo mundo pode acessar. Não há impedimento algum para que possa acessar a biblioteca. Aí o outro exemplo, uma gráfica que imprime provas, ela tem controles mais restritos, ou seja, eu vou imprimir provas de um concurso. Somente pessoas autorizadas estarão aptas a
acessar aquele local. Imagina, hoje em dia é um mercado muito grande de vazamento de dados de provas, né, para que pessoas que estão aí loucas para passar em concurso, ter uma vida mais estável, pagam valores aí exorbitantes por isso, e com certeza você vai ver que terão pessoas, né, aptas a pagar por isso, e terão pessoas aptas a serem corrompidas. Então temos que ter o maior cuidado com isso. Então, o uso de sensores em áreas seguras. Então, a fim de detectar quaisquer invasões, a segurança física ela utiliza vários tipos de sensores. Exemplo, os infravermelhos passivos, né, que são normalmente utilizados em espaços internos, e eles detectam mudanças de temperatura a uma determinada distância do sensor. A gente pode falar que um servidor, uma sala de CPD, né? Então tem que ter sensores infravermelhos que vão detectar essa mudança de temperatura. Geralmente ela deve ter uma temperatura X ali, mesmo que eu tenha servidores, né? Eu tenho uma sala refrigerada e não pode haver essa mudança de temperatura. Então essa mudança de temperatura ela vai gerar um alarme, né? E vai detectar alguma mudança. Câmeras, né, que elas podem gravar imagens para visualização posterior. Então é possível usar determinados softwares inteligentes que eles vão permitir realizar verificações automáticas. Por exemplo, não tem ninguém no ambiente das 18 horas até as 8 horas da manhã, 18 horas do dia até as 6 horas vamos colocar 8 horas aí do dia anterior, do dia posterior. Então, se qualquer movimento, né, for detectado no ambiente dentro desse período, desse intervalo, né, o software inteligente vai dizer, tem um intruso naquele local. E aí você tem também o que? Detecção de vibrações, né, vibrações de equipamentos, vibrações de porta, vibração de diversos, né? O próprio contato com o piso às vezes pode ser uma vibração, então o piso pode ter detectores de vibrações. Sensores de quebra de vidro, então detectam quando uma janela, por exemplo, ela é quebrada. E contatos magnéticos, né? Detectam quando uma porta ou janela ela é aberta. Então a gente passa por diversas empresas, diversas organizações hoje, nós vimos, né, que existem diversos contatos magnéticos. E aí a gente pode tratar isso de uma forma de falar sobre energieproteção. Então, as medidas de segurança física elas podem ser colocadas em prática observando os anéis de proteção. Então, o anel mais externo, o que eu tenho aí? Eu posso colocar como uma cerca. Eu tenho uma empresa que tem, sei lá, ela tá instalada aí no ambiente rural, ou então o próprio ambiente mesmo urbano, né? Ela tem o que? Ela tem uma cerca, ela tem um muro, né? Então esse é o anel externo, ou seja, é aquilo que vai proteger a sua empresa, né, a sua organização do mundo externo. Então dentro, né, no anel, logo após o anel externo, nós temos aí o anel que a gente fala de edifício construção. É a parede externa da empresa, ou seja, é aquilo que protege a empresa do anel externo. Ele vai ficar nesse meio entre... Sim, tem locais que inclusive não tem nem anel externo, né? Tipo, tem locais em que você vai ver que o anel externo já é o edifício construção, já é a parede externa. Ela já vai fazer limite. Então, isso, né, grandes empresas, por exemplo, elas pensam em tudo isso. Eu penso em ter o muro que vai proteger minha empresa, eu penso em ter, né, toda a parte de segurança, a guarita que vai identificar quem são as pessoas que entrarão. Então mais adiante a gente vai falar sobre isso, né? E aí depois eu tenho o local de trabalho, né? Ou seja, são ali meus setores, são as paredes internas, elas configuram o local de trabalho. E o armário, o cofre, sei lá, eu quero fazer o que? Eu quero fazer tudo isso para proteger ali o meu CPD, eu quero proteger um cofre, eu quero proteger algo de valor da minha empresa. Então, o anel externo é a área em torno das instalações da organização, o edifício construção, né, é o acesso às instalações, o local de trabalho, as salas dentro das instalações, também conhecido como anel interno, né, e o objeto é o ativo que deve estar protegido.
Então nós temos aí diversos, né, ativos, né, da informação dentro de uma empresa. Então, conforme mais interno esse anel, maior será a sensibilidade da informação. Então, falando especificamente sobre o anel externo, né, ele circunda o estabelecimento comercial e ele pode ser protegido por barreiras naturais, que pode ser de repente uma densa vegetação, né, ou um rio, ou barreiras arquitetônicas, né, que são hoje cercas e muros. Deve permitir somente o acesso a pessoas autorizadas por meio de verificação pessoal. De repente eu tenho uma guarita, né, em que a pessoa vai fazer uma verificação pessoal, ou uma verificação eletrônica, que são os pontos eletrônicos, né? A pessoa tem credenciais para acesso à empresa. O anel externo, né, ou aí a parte de edifício ou construção, ela inclui medidas de arquitetura tais como janelas, portas, outras aberturas importantes. Então ela convém também que as medidas estejam em consonância com o nível de proteção exigido pela organização. Existem normas às vezes também para isso, de segurança, né? Normas da engenharia civil, normas da arquitetura, né? Que falam sobre nível de proteção, que falam sobre como instalar janelas, como instalar portas, isso, aquilo, outro. Então tem que estar em consonância com tudo isso. Consonância com o nível de proteção exigido pela organização. Qual é o nível de proteção que a minha organização ela exige? Então, não sei, aí é a depender. Né? Pode ser um nível mais básico, um nível mais um nível médio, então um nível avançado de proteção. Ou, às vezes, pode até não ter, né? Então fica lá naquele nível mais baixo mesmo. Controle de entrada física. Então, como é que eu faço, né? A área entre o anel externo de estabelecimentos comerciais, ou seja, o anel interno, ele pode ser usado para vigilância por um guarda de segurança, né? E para serviços auxiliares, tais como estacionamento. Então, convém que essas áreas elas tenham iluminação adequada, né? Possivelmente câmeras de vigilância. Então, esse local onde eu faço esse controle de vigilância, de fazer com guarda de segurança, é importante que eu tenha uma iluminação adequada e principalmente eu tenha câmera de segurança. Existem várias opções disponíveis para gerenciar o acesso aos estabelecimentos comerciais. Falei, guarda de segurança, né, é a medida mais cara. Pode ser complementada com sensores e câmeras de monitoramento remoto. Aí eu tenho gerenciamento de acesso eletrônico, então o uso de fechaduras com sistema de cartão RFID, né, e de código. Ou uso de crachás com foto, então ele é único para cada proprietário, então convém não colocar o nome da empresa ou logotipo, né, convém ser usado de forma visível. Então ele é único para cada proprietário, convém não colocar o nome da empresa ou logotipo. A gente vê que isso é uma prática que na verdade não acontece. Por quê? A maioria dos crachás, a empresa quer colocar o logotipo, ela quer indicar que aquele usuário ele faz parte daquela empresa, né? Então é uma coisa assim, por que eu tenho que ter preocupação de não ter um crachá com credenciais, né? Com, sei lá, o meu nome, com várias informações e com o nome da empresa. Gente, eu tenho um crachá, por exemplo, que ele tem um acesso RFID. Se eu perco esse crachá pela empresa, o que pode acontecer? Pela empresa não, pela rua, a pessoa simplesmente pode pegar esse crachá, entrar na empresa porque ele tem um acesso, ou seja, eu identifiquei com a empresa que eu trabalho, que o indivíduo trabalha, eu vou nessa empresa, eu consigo ter acesso a diversos setores. Então por isso que se diz, né, quando se tem, por exemplo, cartões magnéticos que são crachás magnéticos, a ideia é que não se tenha o nome da empresa, né? De repente você pode colocar alguma outra identificação ali mas que não esteja ligada diretamente à empresa a qual você trabalha. Então a gente pode, na verdade, como se diz, ocultar
E aí, para salas especiais, então, medidas de autenticação rigorosas também podem ser utilizadas, né? Além dos crachás de identificação, e são necessárias medidas de segurança adicionais, né? Então, o que eu posso? Algo que se sabe, né? Um código PIN, né? Algo que possui um cartão magnético e algo que é parte de você, né? A impressão. Convém ainda também, né, que nas salas, não sei se acho que mais à frente eu falo, é importante manter pessoas não autorizadas longe dos locais onde os ativos estão localizados, então protegendo escritórios, salas e instalações. Podem ser utilizadas as medidas já apresentadas anteriormente, né? Convém não indicar a finalidade de certos locais. Por exemplo, você entra em uma determinada organização e você vê que ali, por exemplo, tem informação, sala de CPD, setor financeiro, né? Então, setor jurídico. Convém que isso não seja posto em prática. A identificação, né, dessas salas não é legal, principalmente se você não tem um controle rigoroso, né, sobre o acesso das pessoas à empresa. Então, somente as pessoas da empresa precisam ter conhecimento da finalidade disso, porque em determinado momento pessoas de fora irão acessar essa empresa. Então, se tem um usuário mal intencionado, então ele já vai saber onde fica cada setor, até porque aquilo está identificado. Quando os locais são usados para processar informação confidencial, é importante assegurar que não seja possível que pessoas do lado de fora consigam espreitar, né? Ou seja, conversas em salas de reuniões não podem ser audíveis do lado de fora. Imagina, eu estou tendo uma reunião, estou definindo planos ou tenho uma determinada estratégia de negócio e aí você vê que pessoas do lado de fora estão ouvindo tudo aquilo que nós estamos planejando. Não, isso não é legal. Ninguém pode visualizar o que está sendo apresentado. Muitas das vezes tem algumas salas em que você pode até não ouvir, muito bem protegida, mas essa sala está dividida, por exemplo, por uma divisória ou então por um vidro, né? Então, assim, tudo aquilo que eu estou apresentando de plano estratégico, as pessoas estão visualizando, então não tem nada de estratégia ali. Se a informação ela é processada eletronicamente, então eu devo proteger a sala de radiação eletromagnética. Então, outras medidas para as áreas seguras. Então, proteção contra ameaças externas e ambientais. Então, convém haver medidas de proteção física para se proteger contra quaisquer ameaças externas, tais como incêndios, inundações, explosões, etc. É indicado procurar aconselhamento especializado sobre essa questão. Então, e aí, assim, trabalhando em áreas protegidas, cada espaço de trabalho ele pode ter sua própria função específica e assim estaria sujeito às suas próprias medidas de segurança. Um exemplo disso, né? Em um edifício público, como uma prefeitura, pode-se entrar nas áreas públicas do edifício, mas os escritórios, né, não são acessíveis para todos. Então, a gente tem que proteger, usar esse paradigma, né, de proteção em anel para que a gente possa proteger os principais ativos, os ativos principalmente confidenciais e sigilosos, informações confidenciais e sigilosas da nossa empresa. Bem, então a partir de agora nós falaremos sobre os ativos físicos, ou seja, sobre os objetos, né? Mais especificamente a segurança em equipamentos. Então, localização e proteção do equipamento. Para salas no térreo e outras salas especiais, vários tipos de métodos de detecção de intrusos podem ser introduzidos, né? O método mais utilizado é o infravermelho passivo. Então, convém que o acesso às salas especiais ele seja monitorado, preferencialmente incluindo essas salas como parte do sistema geral de controle de acesso nas instalações. Convém ainda que mídias como fitas de backup sejam armazenadas em locais diferentes da sala dos servidores, né, para evitar situações de desastre. Aconteceu algum desastre na sala de servidores, poxa, aconteceu um incêndio, vai se perder tudo, porque
todo o backup que eu tinha armazenado, né, dentro de alguns discos, ele acabou se perdendo. Então, ainda bem que hoje, né, nós já temos também o que? O armazenamento em nuvem. Então, eu tenho o que eu tenho de backup? Eu fiz o backup, né, diariamente de tudo aquilo que eu tenho da empresa, né, armazenado fisicamente no servidor, armazenado em diversos discos e, né, tudo isso também vai para a nuvem. Então, são formas que eu tenho de até mesmo evitar ameaças, né, como tipo um ataque ransomware, que hoje está muito comum. Os atacantes ransomware, eles avaliam diretamente isso se você ou se a sua empresa ela faz, por exemplo, backup. Ele verifica que você não tem backup, então isso é uma vulnerabilidade muito grande. E ele vê que você está desprotegido, que ele vai cobrar, sei lá, $500 para que você possa recuperar os dados, e você, se é uma empresa, né, não tem outra, eu quero recuperar os dados, eu vou pagar por isso. Claro que uma empresa, um atacante não vai cobrar somente $500, né? Ontem, esses dias, né, tive diversas ligações de pessoas que sofreram ataque hacker, né, ataque de ransomware, e estão cobrando esse valor, né? Tipo, usuário comum cobrando $500 aí para que ele possa recuperar seus dados, em torno de R$2.500. Então, armário resistente a fogo e armário de segurança. Então, são formas simples de armazenar objetos, né? Precisam ser trancados, se manterem informações sensíveis, né? Armários resistentes a fogo são indicados para armazenar fitas de backup, documentos em papel e dinheiro. A sala de servidores de rede, o que eu posso fazer nisso? Merece uma atenção separada, ou seja, observar controles de umidade e calor. E quando se fala em umidade, né, qualquer sala dedicada a equipamentos, né, ou seja, usada para impressoras, redes, etc., elas convém controlar a umidade, ou seja, não pode ser um local muito úmido. Garantir que não há tubulações de água e equipamentos de aquecimento central instalados nessas salas, né? Se houver refrigeração com uso de água, as tubulações precisam ser inspecionadas regularmente. Bom, às vezes, né, eu montei uma empresa e aí eu não cheguei a analisar a planta, tem, por exemplo, tubulação que passa por baixo, então passa na lateral. E aí, claro, toda vez que eu tenho tubulação que passa por esses locais, né, há um grande risco ali de vazamento, de rachar e acontecer diversas coisas. E claro, essa umidade ela danifica os equipamentos informáticos. Proteção contra incêndio. Então, há requisitos obrigatórios de proteção contra incêndios que devem ser cumpridos. O incêndio, lembrando, ele é uma ameaça que sempre pode ocorrer e pode começar de várias maneiras. Como exemplo, o curto-circuito, caldeiras defeituosas, através de ação humana, né? Infelizmente, nós já comentamos também que eu tenho seguro, mas aí de repente o cara vê, vamos sabotar isso, né? Vamos melhorar a estrutura da empresa e vamos causar um incêndio aqui. Acontece, né? Os caras conseguem burlar tudo. Equipamento defeituoso, etc. Então, sinalização. A fim de sinalizar a presença do fogo, alarmes de fumaça são normalmente utilizados e são tipicamente ligados a um sistema separado. Então, é muito importante que os alarmes de fumaça sejam verificados regularmente. Convém ainda realizar regularmente exercícios de incêndio e de evacuação para que todo mundo esteja familiarizado com o som do alarme e os procedimentos de evacuação. Então, hoje em dia, grandes empresas, né, fazem esses testes aí essas manobras de evacuação em caso de um incêndio. Não sei se isso já houve dentro da organização de vocês, do trabalho de vocês. Segurança e equipamentos. Então, ainda falando de proteção contra fogo, né? Agentes de extinção de incêndio, né? Eliminam o fogo, né? Os vários agentes
de extinção de incêndio, eles vão incluir o quê? Os gases inertes, como dióxido de carbono e argônio, né? Um tipo de gás nobre. O Inerge é o nome da marca, né? E o Argonite é outro. São duas marcas aí conhecidas, né? De fabricantes de extintores de incêndio, né? Eles são conhecidos como sistema de inundações. Então, existem também o sistema de espuma, né? A base d'água, que ele não é adequado para a eletricidade, né? O pó, adequado para a eletricidade, mas danifica metais. A água, não adequada para a eletricidade, e a areia, que é adequada para óleo. Então, você tem que ver qual o melhor uso, o tipo de extintor para a sua empresa, para que ela não possa danificar determinados equipamentos. Energia de emergência. Então, em sala de servidores, é aconselhável a utilização de várias fontes de alimentação independentes. Então, outras, né, nós temos aí baterias, né, ou uma fonte de alimentação ininterrupta, que é chamada UPS. É aconselhável ter um gerador para fornecer energia de emergência para qualquer falha que dure mais tempo do que aquele que a bateria possa suportar. Então, é importante que os geradores sejam testados regularmente. Então, vou de repente mostrar aqui que eu vou desligar lá o disjuntor geral para ver se o gerador de energia ele vai ser acionado, né, instantaneamente a partir do momento que faltar energia. Então, isso deve ser constantemente testado nas empresas, né? Até para também verificar se o gerador está funcionando, né? De repente eu fiquei um bom tempo sem manter ele em funcionamento, e quando realmente eu precisar dele, eu vou ver que isso não vai estar funcionando. Bom, resfriamento. Em salas de servidores, né, o ar ele tem que ser resfriado, né, e o calor produzido por esses aparelhos deve ser transportado para fora. Então, geralmente para isso eu uso um exaustor, né? Este ar também ele precisa ser desumidificado e filtrado. A gente fala agora sobre segurança do cabeamento, né? Os cabos eles precisam ser dispostos de tal maneira que nenhuma interferência entre os cabos ele possa ocorrer. Então, assim, a interferência ocorre quando os cabos de rede recebem ruído, né, e energia estática de outros cabos de energia que estão paralelos. Bom, cara, isso é um problema grave nas empresas. O cara cria e compra calhas, né, eletrocalhas, para fazer ali toda a parte de cabeamento estruturado. Pô, beleza, parabéns. Mas vem vamos dizer assim, aquela alma cebosa e vou passar um novo cabo de energia por aqui, vou aproveitar essa estrutura que tem do cabeamento de rede para poder passar cabos de energia. E assim, infelizmente, né, alguns profissionais de redes, né, não posso dizer que são profissionais de redes, mas acontece muito, eles permitem que isso aconteça. Isso não deve ser jamais, isso daí está dentro das normas de cabeamento, isso não pode ocorrer, né? Mas às vezes o cara, ou empresas, né, também que fazem todo esse processo de instalação, não tem problema não, pode colocar isso. Então é importante que, se eu quero normatizar minha empresa, deixar minha empresa toda ok, com os requisitos de segurança, com a norma de cabeamento estruturado, cara, eu preciso seguir então a norma. Eu vou seguir estritamente aquilo que está colocado na norma. Manutenção de equipamentos. Então, convém ser realizada por pessoal autorizado, né, com treinamentos apropriados, né? O pessoal autorizado também deve estar ciente de eventuais requisitos decorrentes de apólice de garantia, né? Uma parte da manutenção ela consiste em inspecionar e testar equipamentos antes de introduzi-los no ambiente operacional. Convém que um plano de teste seja configurado e avaliado para os riscos, os ativos importantes. Então, e a remoção de ativos? Convém ser claro para os funcionários de uma organização como eles devem lidar com mídia de armazenamento. Então, o que isso inclui? Inclui PCs, laptops, smartphones, cartões de memória, pendrives, discos rígidos, etc. Então, medidas específicas elas podem ser aplicadas a certos equipamentos. Um exemplo disso: eliminação de informações confidenciais quando o funcionário é desligado da empresa. Muitas das vezes, né, o funcionário ele tem lá o recurso do BioD, né, então ele
pega o seu computador, usa, principalmente agora nessa atividade remota, né? Pega o computador com informações e tal, ele é demitido da empresa, ele ainda continua tendo acesso à rede da empresa via VPN, ele continua tendo acesso à rede da empresa via acesso remoto, né, à rede da empresa, aos diversos sistemas da empresa. Então, assim, isso tudo deve ser eliminado. Não somente isso, mas uma verificação de que todos os dados pertencentes à empresa que estão armazenados nesse dispositivo, eles sejam eliminados. Então, é importante, caso o funcionário deixe a empresa, que todos os seus equipamentos sejam devolvidos e as informações contidas neles sejam excluídas. Convém haver procedimentos claros para quando tal procedimento for perdido ou roubado. De repente, eu cedi um equipamento a um funcionário e de repente ele foi perdido, então ele foi roubado. E existe norma para isso? Muitas das vezes não ocorre nada, não está explícito isso no contrato dele, não está explícito isso na política de segurança da informação. Então tudo isso deve ser colocado. Segurança de equipamentos de ativos fora do escritório. Então, orientações de segurança importantes. Não deixar o equipamento mídia abandonado. Convém que seja seguida a orientação do fabricante do equipamento a respeito do manuseio de mídia e do equipamento. Mantenha um registro de quem está com o equipamento ou o ativo, né? E convém que controles e orientações adicionais estejam disponíveis a respeito de como lidar com equipamentos ativos, né? Dependendo da localização e a respeito do formato de armazenamento dos dados. Eliminação segura ou reutilização de equipamentos. Então, convém que as medidas de segurança incluam a eliminação dos formatos de mídia, né? Criptografar os portadores de mídias ou limpar a mídia nos portadores caso os dados não tenham mais relevância. Equipamentos desacompanhados de usuários. Evitar que pessoas não autorizadas acessem serviços ativos, por exemplo, encerrar sessões ativas quando terminar, efetuar logout de aplicativos ou serviços de rede quando eles não são mais necessários e bloquear a tela por um mecanismo de segurança. Então, cara, isso é muito comum. Eu sair de um local e deixar as sessões todas ativas, né? Não somente o meu sistema operacional ativo, mas como todas as sessões dos softwares, né, que a empresa possui. Então isso deve ser analisado criteriosamente. Bom, chegamos ao fim, né? Nossa próxima aula falaremos sobre medidas técnicas. Hoje então falamos aí sobre medidas físicas, lembrando que todo o conteúdo desse curso ele é baseado no livro Fundamento de Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e 27002, que é o livro chamado de melhores práticas, né, para que a gente possa obter aí a certificação em Fundamentos de Segurança da Informação. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.